programa está de volta com um bate-papo muitíssimo importante. A gente vai falar sobre filhos e separação dos pais. Eu estou recebendo aqui nos nossos estúdios o Dr. Roberto Girola, que é psicanalista. Tudo bem, doutor? Boa tarde. Boa tarde, gente. Que prazer recebê-lo aqui novamente, viu? Obrigado pelo convite. E eu estou recebendo também aqui a doutora Cláudia Ferreira, que é advogada especialista em vara da família. Tudo bem, doutora? Tudo bem. Boa tarde. Boa tarde. Prazer recebê-la aqui também, viu? Obrigada. Olha, a gente poderia ir para vários caminhos para falar sobre esse assunto. A gente vai tentar abordar o máximo possível, contando também com a participação do nosso telespectador através da enquete. A gente quer saber a sua opinião, se você acha que os pais devem levar em consideração os filhos na hora da separação. Doutor, eu queria começar perguntando ao senhor o seguinte. A gente percebe que cada vez mais o número de separação vem aumentando. Se antes, em outros países, como os Estados Unidos, o número era muito grande, aqui no Brasil esse número tem crescido demais também. E, inclusive, como a gente sabe que a gente tem um grande número de cristãos, eu acompanho as notícias e acompanho as pesquisas que saem e percebo que mesmo nas famílias cristãs o número de separação tem aumentado muito. Como psicanalista, daquilo que o senhor observa, no dia a dia mesmo, entre as separações, o senhor percebe algum motivo comum para isso? Eu diria que cada separação tem uma história que é ligada com os problemas específicos do psiquismo de cada um dos cônjuges. E eu diria assim, uma coisa em comum que é sempre bom levar em conta numa separação é que não existe o problema de um. Uhum. Separação são duas pessoas e os dois têm problemas. Então, não se trata de um problema específico, né? Como ele é ou como ela é, ou né? Ou como ela é, isso. É a questão da aceitação do outro. Uhum. A vida amorosa começa geralmente com um processo de idealização do outro, que é o apaixonamento. E é muito difícil essa transição do apaixonamento para o amor verdadeiro, que é uma construção, porque se desfaz uma imagem idealizada e você lida com uma pessoa real que tem o seu lado bom e o seu lado ruim, que tem que ser assimilado. Sim. Eu vou perguntar agora para a doutora, do que o senhor fala, já tem algumas outras perguntas para fazer, mas eu vou perguntar o seguinte para a doutora agora e já vou encaminhar para uma pergunta ao doutor. Doutora, quando as pessoas lhe procuram porque querem se separar, muitas vezes é fogo de palha, é só o começo, porque tiveram uma grande briga, porque aconteceu alguma coisa, e aquele casamento ainda tem jeito? O que a senhora percebe enquanto advogada? Então, há um fogo de palha, eu sempre penso que aquilo ali vai se restaurar, que vai passar, que eles vão se conciliar e que essa é uma fase. Eu quero crer nisso, porque eu acho muito importante você tomar uma decisão quando você sabe realmente o que está acontecendo, quando você descobre realmente que você não quer aquela realidade que você está vivendo, para que não tenha outros efeitos nocivos, tanto para o casal quanto para os filhos, né, que é o mais importante. Então eu percebo que é um fogo de palha, eu inclusive converso, tem uma fala muito comum entre os casais, um me procura. Aí ele fala, porque ela faz isso, isso e isso, porque isso, isso e isso. Peraí, ela, eu deixo falar, deixo dar aquela tranquilizada, mas ela... Não, o problema tá... Não existe o problema de um. Exatamente isso que o doutor falou, né? Não existe problema de um, não existe um... terminou para ela estava ruim, mas para mim tá bom. Não existe. Tá ruim para a relação. Tá ruim para o casal, tá ruim para os filhos que estão assistindo aquela relação fracassada, intolerante, entendeu? Chata, doentia. Então eu observo muito bem, é um traço comum no casal. Quando procuram, eu penso sempre... Eu quero crer que é um fogo de palha e faço acompanhamento. Tem uns que demoram 1 ano, 2 anos para se separarem. A senhora tenta conciliar, então, né? Eu tento conciliar, mas assim, eu tento que a pessoa descubra o que está acontecendo com ela naquele momento, se ela pode se resgatar, se ela pode se reiniciar, sabe assim, deletar algumas coisas, organizar outras, restaurar. O doutor sabe falar melhor disso do que eu, não sei falar sobre isso. Mas assim, para ela dar uma parada e pensar um pouco, o que está acontecendo comigo? Porque primeiro comigo, depois com a relação. Eu não consigo ver uma relação se eu estou passando por alguma transformação que eu não sei nem o que está acontecendo, nem o que é. Fica difícil viver a dois se um está em conflito com ele mesmo. Às vezes um problema não tem nada a ver com a relação.
Mas a falta de diálogo, a obscuridade que existe, até sua falta de conhecimento, de autoconhecimento, te leva a isso. Quando você se conhece, e esse é um outro, estou alongando, né, num outro assunto, quando você se conhece, é fácil você aferir assim, não, é uma crise minha. Não estou no meu dia legal por causa disso, eu sei que eu fico assim depois disso. Ou eu sei o que está acontecendo comigo agora, um processo de mudança, porque eu estou passando por isso, isso e isso. É diferente do que quando vem crises, explodem crises, e a pessoa não sabe o que está acontecendo com ela, aquilo ali é desviado totalmente para o relacionamento. E acaba a relação sem você entender por que acabou, Às vezes um dos dois fica até sem compreender o que aconteceu com o outro. Eu queria complementar perguntando exatamente isso para o doutor. Os problemas pessoais interferem muito na relação de um casal, né, doutor? Totalmente, totalmente. E eu geralmente vejo nessas situações que tem um diferencial que dá uma esperança de recuperar a relação ou não. Que é justamente a possibilidade de cada um reconhecer seus problemas pessoais. É verdade que para conseguir restaurar um casamento que já está à beira da separação de fato por N motivos, os dois têm que querer, ainda que seja muito pouco que um dos dois queiram, os dois têm que querer, isso é um fato? Sem dúvida, sem dúvida. Quando há desistência total de um dos dois, é muito difícil que o processo possa ser revertido. E eu vou começar perguntando para o doutor e já vou estender, doutora, como ficam os filhos? Porque muitas vezes, ou esse casal, ou um dos dois desse casal, procura ajuda. E de que jeito vão ficando esses filhos? Porque um casal não se separa, não olha. Raros são os casos em que os casais se separam e ficam amigos. Não acontece de um acordar, olhar para a cara um do outro e falar, eu acho que a gente tem que se separar, não. Isso vem acompanhado de crises, muitas vezes de brigas, de conflitos, de N problemas. E os filhos, muitas vezes, estão acompanhando isso. Como ficam os filhos, não só no processo de separação, mas no processo que muitas vezes leva à separação, doutor? É importantíssimo essa preocupação dos pais com os filhos. Eu acho que existem dois extremos. O extremo de quem diz, separar é a solução, é fácil, vamos separar. E o outro extremo que diz, não vamos separar por causa dos filhos. Às vezes isso prolonga situações que para os filhos, do ponto de vista estritamente psicológico, são extremamente violentas e difíceis de serem assimiladas. Da mesma forma, pensar que não haverá problema numa separação também é de uma ingenuidade sem tamanho. Né? Porque os filhos têm que acompanhar um processo que vai ser difícil para todos. Também não existe separação fácil. A separação é um processo doloroso que envolve um processo de luto. Porque tem perdas na separação. Né? Mesmo que seja, ela pode dizer, só perdas financeiras. Né? Porque só da pessoa ter um padrão de vida e separar e saber que muitas vezes esse padrão de vida não vai ser mantido, já é uma questão complicada. Nossa, muito complicado. E eu quero complementar, já que a gente está falando já dos filhos, que é o nosso tema principal, e perguntar, doutora, os filhos são massa de manobra nas separações? Muito, mas sim. E isso é desastroso. Né? Desastroso, porque um casal que não pensa nos filhos, né, e decide separar e não sabe conduzir com delicadeza, cautela, assim, com o mesmo instinto maternal, paternal, uma separação violenta, destrói uma criança. E daí, às vezes, a guarda da criança está sendo discutida, não é nem porque quer, às vezes é só um que de fato quer ficar com a criança, mas um para poder machucar o outro, às vezes faz isso, né? A disputa gerada pela vaidade. A criança pode se sentir culpada, doutor, da separação? Sim. Diria que a criança também, muito raramente não se sente culpada. Né? Muito raramente. A criança, mesmo que ela conscientemente perceba que não tem nada a ver com a separação, mas inconscientemente vai se sentir culpada sim e vai, portanto, ter reações, às vezes inesperadas, de agressividade ou de retraimento. Isso varia de criança para criança. Às vezes os professores observam que ela passa a não render tão bem na escola, são N situações, né? E a gente vai abordar mais esse assunto, só que antes eu vou atender uma ligação. O Dércio de Itaquera, em São Paulo, ligou para nós. Olá, Dércio, boa tarde. Boa tarde. Prazer falar contigo, obrigada pela sua participação. Pode fazer a sua pergunta. Oi, não, já.
Eu queria saber do doutor aí sobre um caso da minha filha, que ela vivia com o esposo durante 15 anos, ela tem 3 filhos com ele. Houve brigas em casa e ele agrediu ela e ela saiu de casa, arrumou outro. Mas ela entrou na justiça com a pensão das crianças, ela não quer mais nada, ela queria ajuda das crianças. E ele dá R$300 por mês. E a menina, ela está com a mãe agora, que não pode pagar aluguel. E ela tem um apartamento que era dela e do rapaz, aí no Singapura, Itaquera. E ele está na casa com outra pessoa e ela está na rua com as crianças, né, na casa da mãe agora. E o que ele dá ele dá somente R$300 por mês, é isso? Isso, R$300 por mês ele dá, e só isso. E isso não foi oficializado pela justiça, né? Foi pela justiça na época. Ele alegou que ele saiu do emprego, tudo. O apartamento ela ajudou a comprar? O apartamento é dos dois, que aquele que não tivesse assinatura minha, da mãe dela. Mas ainda não houve a partilha dos bens deles, é isso? Isso. Bom. Mais pelas crianças, é mais pelas crianças. Obrigada pela sua participação, Dercy, um abraço. Acho que essa pergunta é mais encaminhada à doutora. Doutora, e aí, o que dá para fazer nesse caso? Se a justiça estipulou, não tem jeito? Não tem revisão? Então, tem revisão. Alimentos você pode pedir e modificar sempre. Porque a minha situação hoje é uma, amanhã outra, né? Eu posso estar recebendo hoje um salário, amanhã está desempregada, então eu preciso de alimentar meus filhos. Essa é a situação que ele expôs. Então ele pode pedir uma revisional, entrar com uma ação de alimentos e pedir para aumentar. Porém, para que o pai pague mais, ele tem que estar ganhando mais. Se o pai estiver ganhando a mesma coisa, provavelmente vai continuar o mesmo valor. Até porque, dependendo de quanto o pai ganha, R$300 pode ser um valor até considerável em cima de quanto ele está ganhando. E no caso do apartamento, que é dos dois, isso aí deve ser resolvido na justiça, né? Tem que ser resolvido na justiça, tem que entrar com a partilha, né? E daí das duas, uma, ou vão ter que vender o bem, e daí eles dividem o valor, ou ele vai ter que pagar ela o valor. Tem alguma coisa assim que tem que ser feita, não tem? Ele pode vender o bem e pagar para ela a parte dela. O que importa é a parte dela. Tem um tempo para que ele execute isso? Ela tem que executar, o interessado que tem que executar. Ah, então é ela que tem que ir atrás disso. É ela que tem que ir atrás. Porque se ele está na posse do imóvel, ele está usufruindo daquele imóvel. Então ele deveria pagar para ela um aluguel. Metade porque ele também é dono. Certo? Mas ela tem que recorrer à justiça. E o fato das crianças existirem, porque a preocupação dele, pelo que eu entendo, é principalmente com as crianças, do nosso telespectador. Agora, o fato das crianças existirem faz diferença nessa partilha dos bens? É o seguinte, ela poderia ter constituído esse bem um bem de família, onde guarnece a moradia da família. Então ela não deveria ter saído. Ela deveria primeiro ter se protegido por esse instituto. E ter permanecido no bem. Então, pede para ela procurar um bom advogado, uma boa advogada e pedir a orientação. Aproveitando até esse caso que o Décio conta pra gente, ainda falando sobre os filhos, eu vou ilustrar uma situação que infelizmente acontece muitas vezes e eu quero perguntar a vocês a respeito disso, que é o seguinte. A gente ouve falar muito hoje sobre a alienação parental e a gente estava falando sobre os filhos como massa de manobra entre os pais. Mas por exemplo, uma situação em que a mulher, que é quem geralmente fica com os filhos, é traída pelo marido, o marido a deixa e está com a outra mulher. Eu fico imaginando como que essa mãe, de alguma forma, ainda que ela não queira, não vai influenciar essa criança, porque eu fico imaginando a dificuldade da mãe para falar: ai, filhinha, vai lá com o papai, com a nova mulher da mamãe. Aí a criança chega e encontra uma nova mulher, convivendo com o pai dela. Como fazer nessas questões? Eu vou conversar com a doutora a questão psicológica e depois eu vou perguntar à doutora também, por favor. Sim. É complicada a situação, não é? Mas, sem dúvida, sem dúvida. Hoje, nós vivemos situações muito mais complexas que aquela que Freud via em 1800 e tanto, né, 1900. Por quê? Por exemplo, quando ele descreve o complexo de Édipo, ele tem em mente uma família, pai, mãe e filho, um triângulo. Hoje não temos esse triângulo. Nós temos 2 pais, 2 mães, um filho. Então, tudo isso já cria uma complexidade muito maior. Obviamente que a criança, ela é uma criança, depende também da idade, mas em qualquer idade, mesmo que seja adolescente, ela vai ter dificuldade em lidar com essa situação. Então, primeiro, num caso desse que você descreve, é um pai que deve tentar proteger a criança, introduzindo aos poucos para essa nova mulher, e também é um teste para ver o quanto essa mulher gosta dele ao assumir essas crianças, né? Algum contato com essas crianças.
E aí se criam situações complexas, porque se ela for boa, a mãe passa a ter ciúme, provavelmente. Se ela tratar bem as crianças, a mãe não vai saber se vai ficar feliz porque tratou bem os filhos dela ou se vai ficar brava porque os filhos estão gostando dela, Exatamente. né? É uma situação muito Aí vem complicada. uma dúvida grande para a mãe, que já foi abandonada pelo marido, de se sentir também, de certa forma, abandonada pelos filhos. E aí, inconscientemente, ela pode começar a atacar a outra mulher. Mas, doutor, haja maturidade para não atacar essa outra mulher, né? Eu estou enganada, haja doutora? maturidade, isso só na teoria. É complicado, na prática, não é? É bem complicado. E eu acho que são recorrentes essas questões, né? Vocês devem ver muito. Todos. Não existe mulher amiga de ex-marido, não existe ex-marido amigo da mulher, não existe mulher amiga da atual mulher. Isso eu creio no seguinte, é uma relação que você conquista com o tempo, maturidade que você conquista com o tempo. Agora, a mãe, o amor materno é quase insano, né? Ela não tem nem consciência que ela está disputando com uma pessoa que chegou agora, que não existe disputa com amor de mãe, né? Não existe disputa de filho, né? Mas tudo bem. Ela sente Acaba ciúme, sendo uma disputa, né? Porque já pegou o marido, digamos assim. Já pegou o marido, agora está levando meus filhos. Mas a alienação parental é um tema atual e é muito interessante, porque você basicamente você falar mal do pai para o filho ou vice-versa, falar a mãe, né? E contra, né? Vou alienar aquela criança contra aquele parente, né? Que é o pai ou a mãe, que são os casos mais recorrentes. E eu tenho um caso prático muito interessante, mas é exatamente o contrário. A mãe entrou com uma ação contra o pai, porque a atual mulher do pai estava perseguindo a ex-mulher. Assim, perseguindo assim, era uma perseguição, era uma fixação, era uma loucura. Tanto que essa atual mulher, ela foi condenada a pagar danos morais para a ex-mulher do seu atual marido por conta da loucura. Essa loucura durou... Ela era nova mulher ou ela havia sido amante do marido? Não, era nova mulher. Até então, nós não sabemos sobre, tanto sobre assim, esse detalhe, né? Esse detalhe nós não sabemos. Mas o fato era uma mulher de uma atividade, que tinha uma atividade profissional, que ela mesma se discriminava, nada além, assim. E a mulher, uma outra situação, e muito bem reconhecida na sociedade, com seu trabalho, ela perseguia de inveja e falava mal para os filhos. Como comprovar isso? Testemunhas. Testemunhas. Os filhos são ouvidos também? Os filhos passaram por psicólogo. O psicólogo judicial deu um laudo, onde constatou a atual mulher do marido fala mal, muito mal, depõe contra a mãe. Em questões assim, coisas horríveis, coisas absurdas, sem... fora de uma realidade, sem nexo. Fora de uma realidade, sem nexo. Aí foi chamada a babá. Esse marido teve que depor também, esse ex-marido? Esse ex-marido teve que depor. Por curiosidade, esse ex-marido ficou como nessa história? Meio perdido? Muito desconcertado. Ele não acreditou. Doutor, mas o homem também fica meio bagunçado numa história como essa, né? Sim, não, entre a ex e a certeza. atual, meu Deus, e os filhos? E ele foi afastado. A visita, o direito do pai de visitar os filhos foi modificado. Porque tudo começou com a criança, a filha. A filha não queria mais ir para casa do pai. A mãe ficou louca, porque a mãe, ela se sentia bem. E é uma coisa que a gente deve sempre se atentar. A mãe sempre deve gostar e permitir que o pai conviva com seu filho. Ela não tem esse direito, ela não tem direito nem de limitar 15 em 15 dias. Não tem separação de pai, né? Não tem. Tem separação dos pais, É não de muito pai, importante para o filho, é mais importante para o filho. É direito do filho, né? Ele conviver com o pai, isso aí não pode ocorrer. É o que eu trabalho com todas as mães, porque uma separação, qualquer um sai de si. Eu costumo dizer que é o mais difícil, porque a morte, morreu, enterrou, você vai ter que sofrer ali seu luto, etc e tal. Ex-marido é para sempre. É a próxima pergunta que eu vou fazer. Daqui a pouco a gente continua contando essa história. Eu vou só interromper para atender uma ligação. Eu vou atender a Bianca de Santo André. Oi, Bianca, boa tarde. Boa tarde. Obrigada pela sua participação. Abraço a todos de Santo André. Pode falar. Então, eu tenho 2 filhos, um de 18 e uma de 16. Tá. Sou separada do pai deles e ele sempre pagou pensão para eles. Em folha de pagamento, tudo, tinha convênio médico, era
tudo certinho. Porém, ele foi mandado embora por justa causa. Só que ele não poderia ser mandado embora porque ele é machucado pela firma, gerou um processo. E esse processo ele vai ter audiência, enfim. A advogada dele disse que é praticamente causa-ganha. Quando ele ganhar esse processo, ele tem que pagar algo para os meus filhos ou isso é independente? Como funciona? Por enquanto ele não está pagando nada? Ele parou de pagar? Sim, por enquanto ele está pagando R$300 porque eu compreendi, porque ele tá sem trabalhar, né? Porque é difícil a pessoa trabalhar por conta de ser machucado e tal, é difícil arrumar emprego, né? Então ele está trabalhando sem ser registrado. Então ele está sempre pagando R$300 para mim por mês. E aí eu compreendi e eu quero saber como que vai ficar depois. Obrigada pela sua participação. Bianca, um abraço. Doutora. Bianca, toda dívida corresponde, todo crédito que você tem corresponde à sua dívida. Então, se ele vai receber algum valor e ele já tem uma dívida, ele já tem que pagar, então ele vai responder, o crédito que entrar para ele vai responder por aquela dívida. Até porque ela compreendeu até de diminuir, né, um pouco a pensão por esse tempo. Obrigada pela sua participação, Bianca. Então, sua resposta é sim, viu? Doutor, deixa eu fazer uma pergunta para a gente já voltar no assunto. Sim. As pessoas, eu quero falar um pouco a respeito da intolerância. A gente está falando sobre os filhos e muitas vezes eu percebo que dentro da relação, e principalmente os mais jovens, eu estou falando da minha faixa etária, eu tenho muitos amigos e muitas amigas. Eu tenho 27 anos e eu já fui madrinha de casamento de gente que se separou, que já está separada. Então, os casamentos às vezes duram 2, 3 anos. E eu venho de uma geração, e as próximas eu acho que talvez sejam piores, que eu percebo muita intolerância. Então, é a primeira, a segunda, a terceira briga, já vamos separar, já não aguento mais. Eu estou exagerando ou é isso mesmo, doutor? Não, eu acho que existe hoje uma questão que todo mundo quer buscar o prazer, a qualidade de vida, imaginando que isso seja uma conquista fácil. Né? Então, gozar a qualquer preço. Né? Infelizmente, na vida real as coisas são um pouco diferentes. Né? Sempre tem desencontros e sempre tem coisas que têm que ser amadurecidas. Eu acho que um grande erro que se comete é pensar que o casamento é um ponto de chegada. Também tudo que acontece hoje, essas festas suntuosas que caracterizam um casamento, dá a impressão que pronto, realizou a festa, fez o casamento, está tudo feito. Na verdade, aí que começa o caminho. Né? Casamento, eu costumo dizer que é uma construção. Não é uma coisa pronta que você guarda lá na sala, dentro de um armário, né? Dentro de uma vitrine. Isso a gente vai fazer só com os noivinhos que estavam no topo do bolo. O resto tem que continuar, né, doutor? Tem que continuar e essa construção é constante. E existe essa ilusão, né, que com outra pessoa será mais fácil. Mas com outra pessoa costuma ser exatamente a mesma coisa se a pessoa não se trabalha. E é aquilo que também a doutora e o senhor falou desde o começo, que é a pessoa entender o que há nela também, né? Exatamente. Se entender, se autoconhecer, né? Esse é o grande desafio do casamento. Eu acho que um casamento, se pudéssemos pôr um termômetro, se ele funciona ou não, é na medida em que os dois estão crescendo juntos, como seres humanos. Por isso que eu acho também, quando tem uma separação, é óbvio que não é fácil encarar essas questões que são o abandono, que são o ciúme, são questões do inconsciente. Então, elas têm uma força enorme dentro da pessoa. Né? Mas, sem dúvida, são momentos em que tem um desafio para o ser humano diante de uma situação e ele tem que dar conta desse desafio se trabalhando. Né? Então, eu acho que esse, em especial, é um momento em que a pessoa tem que buscar ajuda. E aí eu pergunto, doutor, em alguns casos a senhora encaminha também, fala para os casais, por que não procuram uma ajuda psicológica? Porque o advogado acaba sendo meio psicólogo também, muitas vezes, né? Em todas. Em todas, a primeira coisa que eu faço é encaminhar para o tratamento, para a terapia. Encaminho, converso. Quando chega um caso como o caso anterior que a senhora citou para nós, aí a senhora começa a conversar e percebe que, de fato, tem uma atual mulher interferindo nessa relação e maltratando essa ex-mulher, enfim.
Como é que a senhora faz para levar toda essa situação? Então, o que eu percebi, eu fui buscar nos filhos. Uhum. Eu queria ouvir as pessoas... Porque a senhora também não podia ter certeza absoluta, podia ser só ressentimento. Poderia ser uma loucura, né? Então, eu fui buscar nos filhos, as pessoas, a babá, fui conversar com a babá, porque o foco, para mim, são os filhos. Pai e mãe conseguem se defender. As crianças estão no meio daquele tumulto, não sabem o que está acontecendo, né? Então, eu fui ouvir a babá, eu fui ouvir a mãe de amiguinhos que conviveram nas mesmas situações, porque a atual mulher, ela ia na escola das crianças, ela ia nas casas... Ela era meio perturbada mesmo, perturbada. né? Ela ia nas casas das mães dos amiguinhos dos filhos. Ela queria conviver o tempo inteiro com o núcleo de amigos da ex-mulher. Ela queria ser outra mulher, então. Queria ser outra mulher. Sim. Então, na hora que a mãe trouxe essa situação, eu recuei. Como eu recuo e observo toda e qualquer situação de família. Eu paro, observo, fico ouvindo. Eu tô aqui, ó, falando não, porque o diretor tá falando que eu tenho que encerrar. Mas peraí, já. Conclui pra gente. Eu vi as mães me deram relatos absurdos, assim, da festa da escola. Da mãe estar na festa da escola com as crianças, chega o pai com a atual esposa. A atual esposa toda montada, toda necessitando de mostrar se eu sou uma mulher assim, tá? Sem essa necessidade. A mãe lá com os filhinhos, com o filhinho normal, e ela tem que se destacar. Ela chega e aborda todas as amigas da mãe que convive já desde que aquela criança entrou na escola. Ela foi falar com a diretora. Ela chegou ao ponto de ir na diretora perguntar como que estava a situação das crianças na escola. A diretora ligar para a mãe e falar: o que está acontecendo? Não estou entendendo nada. Você perdeu a guarda dos filhos? Se você perdeu a guarda dos filhos, não satisfeita, ela começou a ir onde a mãe trabalhava. Onde a mãe das crianças trabalhava. Agora, como que o juiz analisa? Ele tem que pegar todas essas provas, é isso? Pegou todas as provas. O que eu orientei essa mãe? Pega declarações, porque é muito constrangedor você ir lá para o juiz de cara e falar assim: não, eu vi essa situação, ela chegou assim, assim, assado, entendeu? Parece coisa de vizinha, de buchicho. Então, o que eu orientei? Pede para narrar uma situação. E ela pegou 5 declarações de cada mãe da escola, narrando uma mesma situação. Pegou outras declarações de pessoas que não conhecem essas mães. Em outras situações, tipo um salão de cabeleireiro, um lugar onde locais em comum que a outra começou a ir. Locais em comum, ela começou a ir para fazer a mesma... E conseguiu provar. Conseguiu provar. Depois a babá declarou. Aí parentes, pessoas do prédio... Porque ela ia no prédio onde a ex-mulher morava. Então, para a gente fechar, em qualquer caso semelhante a esse, ou de alienação parental, seja lá o que for, vale a pena prestar atenção nas testemunhas, né? Eu tenho que caminhar para encerrar, mas, doutor, chegou uma pergunta para a gente, eu achei muito importante. Como que é o nome dessa telespectadora mesmo, Thiago? A ligação dela caiu. Mas ela fez uma pergunta que eu vou incrementar, que é o seguinte... Eu vou fazer uma pergunta um pouco complicada, mas se por um lado, muitas vezes os filhos se sentem culpados por uma separação, de fato, em algum momento, esses filhos podem ser culpados por uma separação? Porque eu já vi, principalmente mães dessa minha nova geração, enlouquecidas por causa dos filhos e pais extremamente ciumentos quando os filhos nascem. Isso pode acontecer, doutor? Podem, mas pode acontecer sim, porque o filho tem um funcionamento que até... a psicanálise descobriu que existe uma sexualidade nas crianças muito precoce. Então, uma menina, por exemplo, de 4 anos, pode estar competindo com a mãe, inconscientemente, obviamente, né? Aí, obviamente, que depende da mãe ter a maturidade para compreender que a menina não vai competir com ela. E depende do pai também compreender isso, né? Então, é um triângulo que tem que ser mantido pelos 3, né? Mas o filho, nesse caso, não tem condições de elaborar as suas coisas. Quem tem que fazer isso são os adultos. Deixa eu ver a enquete, então. Vai, Thiago. Peraí, já encerro. Calma aí. Tinha tanta coisa para perguntar ainda. Rapidinho, ó. A Priscila Silva, ela diz que sim, com certeza, tem que pensar nos filhos. A Pamela diz que tem que pensar nos filhos. Cristiane também diz que sim. A Rosângela diz que sim. Gente, eu vou ler só se sim ou não, tá? Não dá tempo de eu ler tudo. A Ana Mary diz que com certeza. O Lucas diz que sim. A Luzenir diz que sim. A Eleliane, eu assisti recentemente. O que ela diz? Que sim ou que não? Próximo, o Rodrigo diz que se acaba o amor entre eles, acaba tudo, os filhos merecem amor no lar.
A Raquel diz que sim, pode subir, ainda vou só ler se sim ou não. Deve sim, o Maurício diz também, a Eula diz que com certeza, a Gisele diz que filhos vão viver suas vidas e o casamento se está falido, então deve pensar mais no casal do que nos filhos. A Rayane diz que sim, Nalva diz que sim, Cássia diz que sim, Débora diz que sim, Conceição, não dá para ler tudo no momento, Cristiane diz que sim, Tatiana diz que não, Vilma diz que sim. Bom, a maioria das pessoas diz que sim. Finalmente eu pergunto a vocês, os filhos devem ser considerados na hora da separação, sim ou não? Sim, que devem, ficou claro, né? Que os pais consigam considerá-lo, isso é um outro discurso. Agora, o que pode acontecer, para a gente finalizar com o senhor doutor, o que pode acontecer com filhos de pais que se separam sem considerar a opinião dos filhos ou sem colocar os filhos dentro desse contexto, porque eu acho que os filhos têm que ficar sabendo o que está acontecendo, sim, ou dos filhos que são massa de manobra na mão dos pais, o que pode acontecer? Podem se tornar adultos frustrados? Sem dúvida. Eles podem trazer pelos próprios casamentos depois consequências disso. Mesmo porque na constituição de um filho, os dois pais são importantes. É importante o modelo masculino e o modelo feminino. Uhum. Então, se um desses modelos foi atacado, destruído, afastado, isso traz consequência no psiquismo do filho. Infelizmente, eu tenho que encerrar. Doutora, a última pergunta bem rapidinho, antes que a minha produção me mate, qual que é o conselho que a senhora dá para quem está verificando uma separação em que os filhos são massa de manobra? Familiares, amigos, advogados, como as pessoas podem agir? Que é até aquilo que a senhora muitas vezes faz, né? Então, colocar prioridade, a prioridade é o filho. Quando a prioridade é o filho, deve-se atentar para o cuidado com aquele filho, o cuidado emocional, psíquico com aquela criança. Não que ela venha obstar a felicidade do casal, não que o casal vai deixar de se separar, mas que seja saudável aquele lar. A discussão seja aberta, seja claro, ó, nós estamos nos separando, mas ama a mamãe como pessoa. A gente não deixa de amar porque separa. Uhum. Né? E ama os filhos, não pode ter nenhum recado, nenhuma ironia, porque somos seres humanos antes de qualquer coisa e tivemos uma vida em comum, tivemos 2 filhos. Então o que é? Proteger. O filho deve ser considerado e protegido, porém, não pode obstar uma decisão que não tem mais jeito. Como as crianças vão viver num lar falido? É pior. Então, os filhos têm que ser levados em consideração no contexto de um todo, mas quem decide se vai se separar ou não é o casal, né, o casal. Eu tenho que encerrar. Posso pedir para vocês voltarem? Por favor, voltem mais vezes. Doutor, muito obrigada por ter vindo. Prazer recebê-lo aqui. Quem quiser entrar em contato, o site é www.robertogirola.com.br. Tem um e-mail que é rgirola@uol.com.br e o telefone 0 operadora 11 34860079. Mais uma vez, muito obrigada, viu, doutor? Uma ótima tarde. Doutora, prazer imenso recebê-la aqui também. Espero recebê-la mais vezes, viu? Obrigada. Quem quiser entrar em contato, site www.claudiaferreiradecastro.adv.br e www.claudiaferreiraescritora.com.br. Aliás, está devendo uma volta para falar sobre isso, tá? O telefone 0 operadora 11 3101 6808 e 3101 2712. Mais uma vez, muito obrigada, doutora. Obrigada. Deixa eu mostrar o livro do doutor também. Por favor, eu sei que o nosso tempo estourou, mas só mostrar brevemente. Por favor. Por favor. Obrigado. Doutor, fala rapidinho do livro pra gente. Então, inclusive esse tema é tratado num livro de forma bastante clara. O livro são pequenos... São as perguntas de pessoas do senso comum, que sim, nós faríamos ao psicanalista, essas, né? que acontecem no programa. Então, para quem não entende psicanálise, não é para especialistas, exatamente, né? É para nós, né? É para pessoas comuns. Mais uma vez, a gente passou os contatos do doutor, você pode entrar em contato com ele também. A doutora também é escritora e um dia ela vem aqui para falar sobre o livro também. Obrigada, viu, gente? Prazer recebê-los aqui, espero recebê-los mais vezes.